seja o nome do Senhor nosso Deus. Peço que os irmãos outra vez abram suas Bíblias na carta que escreveu Tiago, capítulo 5. Vamos dar sequência ao nosso texto. Estamos caminhando passo a passo aí há longas semanas. E hoje nós temos mais uma porção destas recomendações. Quem encontrou, diga amém. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, mas o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. E amém. Glória a Deus, podem tomar os seus assentos, irmãos. Antes de qualquer argumentação no texto, eu preciso enfatizar que a riqueza em si mesma não é nenhuma coisa do demônio, não é nenhuma maldição digna de juízo, de punição, não é nenhum pecado. Mas também devo enfatizar que a pobreza não é nenhuma virtude espiritual. E que porque é pobre você vai ter mais privilégios diante de Deus. A condição social não tem absolutamente nada a ver com isso. Os bens materiais são amorais. A moralidade ou a imoralidade de qualquer homem é um valor humano. Não vem da coisa em si, mas da relação com ela. A Bíblia diz assim, o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Não diz o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como nós estamos passando pela carta de Tiago, já mostramos isso em algumas outras oportunidades, que Tiago é muito dado a voltar para os extremos. O ímpio e o justo, e agora o rico e o pobre. Nós observamos semana passada, no texto que falava sobre as vulnerabilidades dos projetos humanos, que tem uma coisa que me chama a atenção. Parece que o cristianismo faz isso mesmo. Coloca o pobre como se o pobre não tivesse corpo. Ele só precisa de vida eterna, só precisa de salvação, só precisa de santidade. O corpo não tem nada a ver. E isso, de certa forma, nos retiraria a responsabilidade de prestar assistência social a ele. De cuidar do seu alimento, da sua vestimenta, de atentar para as suas necessidades mais próximas da sua vida. Por outro lado, nós também começamos a imaginar que o rico não precisa de vida eterna, não precisa de salvação. Ele já está muito bem estável, ele já tem uma vida cheia de regalias aqui na terra, então ele só precisa viver isso aqui. E isso também parece que nos isenta ou nos tira a responsabilidade de pregar-lhe o Evangelho. E dizer com autoridade espiritual que ele precisa de Cristo para ter vida eterna. Precisa de conversão da mesma forma que todos os outros mortais. Agora hoje Tiago tem uma palavra um pouco mais desafiadora. Acho que ele usou um estilo bem parecido com os profetas do Antigo Testamento. Hoje ele traz um confronto muito severo, muito duro. Mas ele não está falando contra as riquezas. Ele está falando contra riquezas mal adquiridas.
Riquezas fraudulentas. Ele está falando sobre alguém que enriqueceu-se ilicitamente, usando, usurpando e passando por cima do pobre, ou tirando proveito da ingenuidade, ou da sensibilidade, ou da fraqueza do que é um pouco mais inferior na questão social. E tem mais um agravante. O texto de hoje, o desafio de Tiago hoje, não tem porta para o arrependimento do rico. Se a sua riqueza foi adquirida ilicitamente, de uma forma ou de outra, ela vai ser devolvida para o dono. Essa é a mensagem de Tiago. E aí então nós vamos seguir esse caminho e vamos buscar, sintetizando aqui em 3 maneiras. O primeiro, as riquezas estão se dissolvendo aqui no contexto de Tiago porque elas foram fraudulentas, elas foram mal adquiridas. Segundo lugar, foram adquiridas de pessoas simples e pobres que não têm como resistir à corrupção do ímpio, principalmente quando esse é rico. Ele tem vantagens. Tiago diz que os pobres são arrastados aos tribunais pelos ricos e lá são julgados, sentenciados, mortos de maneira irregular. E aí então, é claro, não poderia ter um outro desfecho em se tratando de coisas espirituais e se tratando de um Deus que Tiago mencionou no capítulo 2, que não faz acepção de pessoas. A igreja é uma das massas mais heterogêneas do mundo. Nós temos pessoas de todas as classes sociais, ricos e pobres, brancos e negros, pessoas que estudaram até o último grau da vida e pessoas que não foram na escola. Pessoas que têm uma formação muito familiar, muito criada no berço de ouro, como diríamos assim. E pessoas que vieram de muitas dificuldades. Mas essas pessoas se juntam no mesmo templo, congregam com o mesmo povo, adoram o mesmo Deus e cantam hinos juntos, levantam as suas mãos. E para Deus ninguém vale mais do que o outro, porque todos foram comprados pelo mesmo preço. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E isso é o cristianismo, e é por isso que é bom ser cristão. Porque o Senhor nosso Deus não olha para as pessoas por causa do bolso que ele tem, do carro que ele usa, da conta bancária, quanto ele tem no banco. O Senhor ora para o seu coração, para o seu caráter. O Senhor ora para a sua vida interior, para a sua honestidade, para aquilo que você é, independente do que você tem. A sociedade hoje se corrompeu nesse aspecto, mas Deus não se deixa levar por estas coisas. Até porque Deus é o dono de tudo. Se você pensa que tem alguma coisa, você ainda está enganado com isso, porque tudo é dele. Ele é o dono do céu e da terra, e do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Mas observe que Tiago começa aqui, como todo bom judeu, começa com um lado mais arrasador. Se fosse nós, diríamos assim, olha, vocês pecaram, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês usurparam o pobre, vocês fizeram tal coisa, por isso vocês vão ser empobrecidos e as vossas riquezas serão apodrecidas. Né? Tiago começa tudo lá pela lógica. Suas riquezas serão apodrecidas e destruídas, vocês usurparam o pobre e agora, por causa disso, é que o Senhor vai destruir vocês. E depois ele não faz apelo nesse aspecto, como eu estou dizendo. Não deu uma chance para você dizer assim, Senhor, eu me rendo, eu me arrependo. Não, aqui só tem um arrependimento. Foi ilícito, foi usurpado, foi fraudulento. Então alguma coisa vai acontecer para você devolver. Porque tem 2 clamores aqui. Um clamor é do próprio salário do trabalhador que foi usurpado. O texto é como uma metáfora. O próprio salário está clamando. Olha, você não pode compreender uma noção dessa. Depois o segundo clamor é dos ceifeiros. Eles trabalharam, não foram pagos adequadamente, o seu salário foi de certa forma fraudulento, e por isso o Senhor dos Exércitos, e Tiago não usa essa expressão em outra ocasião, o Antigo Testamento não tem essa expressão comumente, mas Tiago hoje está falando como um verdadeiro profeta, diz assim, eles penetraram ao coração do Senhor dos Exércitos, e ele vem para fazer a justiça. E aí então nós começamos aqui, elas serão as vossas riquezas, estão sendo destruídas, porque elas são resultados da corrupção. Elas estão corruptas, ou elas estão corrompidas, elas estão apodrecendo, elas estão se deteriorando, porque elas são resultados da corrupção. E a gente pensa assim, mas gente, essa corrupção é só do governo. Primeiro você vai entender uma coisa, eu não sou político,
E eu não estou pregando para o político que está lá no Senado. Segundo, eu não sou esse sujeito que tenta fazer lobby no mundo todo, eu estou pregando para quem está aqui nesse recinto hoje. Diretamente com todos que estamos aqui. E é bom nos lembrarmos de uma coisa, que de vez em quando nós colocamos a corrupção só na margem, lá de cima do alto escalão, mas nos esquecemos que a corrupção também está dentro dos menores ambientes que nós frequentamos. Desde o troco da padaria, na fila que você corta, no ponto que você rouba, no tempo que você gasta que deveria estar trabalhando e você está na internet, ou usando o tempo do seu patrão, na cópia que você tira indevidamente lá, dizendo que está fazendo uma coisa para Deus, qualquer coisa que você fez. Você que é funcionário, está fazendo isso indevidamente, e você que é patrão, que não pagou adequadamente, que não deu os direitos do seu empregado, mesmo que seja empregada doméstica, mesmo que seja uma pessoa lá dos mais simples, você tem a responsabilidade de honrar os seus compromissos e pagar adequadamente, porque se você fizer isso e enriquecer-se às custas disso, pode ter certeza que essa riqueza, de alguma maneira, o Senhor vai requerer de volta. Eu me lembro de Salomão dizendo assim: você pode fazer o que você quiser da vida, pode andar segundo a vista dos teus olhos e de acordo com o desejo do teu coração. É o direito que você tem, você é livre. Livre-arbítrio é uma coisa que Deus deu e não toma de ninguém. Mas Ele diz uma coisa: mas de todas as coisas que você fizer, Deus te trará a juízo. Então não há porquê eu dizer assim: mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E quase todas as pessoas, às vezes, passam por essas indagações e dizem: mas Senhor, por quê? Você se lembra de Jó, por exemplo? Jó passou por momentos de aflições, e durante todas as aflições, se você quiser ler o livro de Jó, a gente diz assim: Jó é justo, Jó é perfeito, um homem santo, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. O próprio Deus deu testemunho a respeito dele como um homem bom. Mas quando você lê o livro de Jó, você vê o livro com o Jó em conflito, dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que é que aconteceu? Por que o Senhor não me esmagou? Por que o Senhor deixou nascer? Por que eu estou vivendo nesse mundo? Por que o Senhor não me esmaga como se esmaga uma barata, um inseto qualquer? Porque eu não tenho condições de viver com esse conflito dentro da minha alma. Todo ser humano, debaixo de prova, passa por momento de introversão. Ele faz autoavaliação. E é provável que o Espírito de Deus esteja nos conduzindo a isso nessa noite. A fazer autoavaliação. Por que eu estou vivendo isso, passando por isso, sofrendo aquilo outro? O que está acontecendo? Deus está realmente tratando você. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para tratar a nossa vida, para purificar a nossa alma, para limpar o nosso coração, para enriquecer a nossa alma da presença de Deus. Mas Deus está dizendo: olha, aconteça o que acontecer, você pode ter certeza que tudo que você plantar, você vai colher. E então, as riquezas estão corrompidas. E aí, você pode imaginar algumas coisas interessantes, que lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ainda, no contexto de Tiago, as riquezas estavam sempre relacionadas a coisas, roupas, por exemplo. Você vê isso no contexto de Sansão. Ele negociou, apostou 30 roupas festivais. Você vê isso com Naamã, quando Naamã deu o presente para o Eliseu. O Geazi correu atrás e pediu: o senhor consegue aí para mim pelo menos umas 2 roupas festivais aí, alguma coisa aí? Porque a roupa era tudo, né? E depois, de repente, tudo, eu tenho aqui no meu guarda-roupa, no meu estoque, eu tenho aqui dezenas de vestidos caros, de roupas caras, das mais valiosas, assim, dos melhores tecidos que existem no mundo. Mas Tiago diz assim: só que a traça comeu tudo. A traça entrou lá sorrateiramente, de alguma maneira, e ela não deixou sobrar aproximadamente nada. Porque a riqueza, por mais que você pense que esteja agarrado nela, Tiago vai nos dar uma grande lição, como tem nos dado a cada dia, que cristianismo prático envolve isso. Não é para você se segurar na riqueza. A riqueza, tudo bem, não sendo ilícita, glória a Deus, você adquiriu honestamente, trabalhando, glória a Deus. Mas você tem que se lembrar ainda de uma coisa: segurança mesmo você só tem em Deus. Saúde você precisa de Deus. Graça você precisa de Deus. Salvação você precisa de Deus. Sucesso você precisa de Deus. Você não consegue tudo sozinho. O que você tem é uma bênção de Deus para a sua vida. E com certeza é bom avaliar uma coisa: Deus fez isso por alguma razão. Agora, traça come roupa, ferrugem come ferro. Mas Tiago hoje mostra uma coisa metafórica. O sujeito acumulou ouro e prata ao longo da vida. Ouro
e prata. São metais valiosíssimos que não são corroídos por ferrugem. Mas Tiago diz assim: mas o ferrugem comeu o teu ouro e a tua prata. Agora você diz: que ouro é esse que o ferrugem come? Que prata é essa que o ferrugem come? Não é possível. Então não era prata de verdade, então não era ouro de verdade. Isso não está sendo questionado. O que Tiago está dizendo aqui é que o ouro e a prata foram corroídas pelo ferrugem. E ainda está dizendo o seguinte: e esse seu ferrugem, que está comendo esse ouro e comendo essa prata, vai ser testemunha contra você. É para você dizer assim: por que aconteceu isso? Eles vão corroer, não é só o ouro e não é a prata, não. Eles vão destruir, não é só o vestido, a roupa, a cara, o carro novo, o apartamento caro. Eles não vão destruir, não é só o dólar, o euro, o dinheiro que você botou no banco, não. Eles vão destruir, não é só o imóvel que você comprou no alto padrão de sociedade. Não, ele vai destruir a sua própria carne por dentro. É isso que ele está dizendo. Logo, você precisa entender uma coisa, que Tiago realmente não está falando de riqueza. Ele está falando de corrupção, ele está falando de bandidagem, ele está falando de alguém que usurpou o direito do próximo, ele está dizendo de alguém que sonegou, usurpou o salário do trabalhador, ele está dizendo de alguém que passou a perna naquele que é mais ingênuo, mais simples, ele está dizendo de alguém que foi infiel consigo mesmo, com o seu Deus e principalmente com o seu próximo, que ele deveria ajudar. E o pior de tudo, ele está dizendo que ele fez isso sendo rico e fez isso com o pobre. Você se lembra, por exemplo, do Antigo Testamento, quando nós passamos por Malaquias e outros, ouvíamos os profetas dizerem que alguém matava o outro, ou escravizava alguém, botava alguém lá no serviço de escravo por causa de um par de sandália. Você não pode pagar minha sandália? Não. Então você vai ser meu escravo. E você vai trabalhar tantos anos para mim para pagar essa sandália. E o sujeito não tendo alternativa, tinha que pagar. Vocês se lembram, por exemplo, do contexto de Neemias? Depois de todo aquele desafio de reconstruir os muros, de se estabelecer dentro de novo de Jerusalém, e de repente os seus fiéis irmãos vieram a ele dizendo assim: não valeu de nada nós sermos libertos da escravidão, era melhor estar lá na Babilônia, nós éramos escravos, mas nós comíamos, nós tínhamos até direito de comprar alguma coisa para nós, agora nós somos aqui dentro da nossa terra e somos escravos dos nossos irmãos. A Bíblia diz que Neemias ficou tão furioso com isso, que arrancou alguns pelas barbas e até chegou a açoitar alguns deles e dizer: devolva agora o que você sonegou do seu próximo. Tiago está dizendo de desonestidade. Ele está falando de homens corruptos que de certa forma inseriu na sua vida. A ambição foi tão grande que ele usurpou o direito e os direitos das pessoas mais simples. E o que pode fazer um pobre contra isso? Tiago disse assim naquele texto anterior: olha, vocês que fazem acepção de pessoas, valorizam os ricos e esquecem dos pobres. Vocês parecem que não estão se lembrando que são os ricos que vos arrastam aos tribunais. E um pobre é levado ao tribunal por um julgamento qualquer, de uma coisa que às vezes ele não tem nem culpa. E isso acontece em todos os termos sociais. O pobre não sabe como se defender e o rico vai lá na justiça, coloca o melhor advogado e diz: você vai pagar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu tenho direito, você tem isso, aquilo. E o pobre não sabe nem como dizer a palavra, como é que se defende. Ele chega lá e pede: Senhor, o que é que eu faço? E aí então ele acontece e ele é tirado dos seus mais minuciosos direitos. É isso que está acontecendo. Por que Deus às vezes coloca alguma penalidade, algum juízo sobre o homem? A vida desses ricos foram regaladas até por muito tempo, mas não para sempre. Tem um momento que não é para sempre. Você conhece histórias aqui no nosso contexto social de pessoas que ficaram extremamente ricos e de repente ficaram extremamente pobres. De pessoas que pensaram que tinham conquistado o mundo inteiro e de repente não tinha mais onde pisar os pés. Porque Deus faz essas coisas. É Deus que tem o poder de levantar e é Deus que tem o poder de abater.
Mas essas pessoas às custas do pobre. O pobre não tem como se defender senão Deus. Por isso eles são arrastados aos tribunais e condenados. E o pior de tudo, eles são condenados à morte. Alguns deles. E se não são condenados à morte, são condenados à prisão, são condenados a pagar o que não deve, são condenados a viver debaixo de uma humilhação, de um aviltamento muito terrível. Eles são condenados a toda espécie de perseguição e os ricos, enquanto isso, estão regaladamente vivendo confortavelmente as suas vidas. E aí então vem uma pergunta. Se essa riqueza não chegou de maneira muito boa no seu bolso, se ela foi desonesta na hora de você conquistá-la, se você enganou alguém para chegar nesse ponto, se você passou a perna em alguém para poder tirar vantagem, se você usou a força, a influência, qualquer coisa, olha, tudo bem, hoje passou, amanhã vai passar, mais um mês ou um ano vai passar. Você vai dizer assim, graças a Deus eu estou muito bem, mas um dia a conta chega. E tem uma coisa que Deus não deixa passar, é a fatura. Ele tem fatura, sabia? Ele manda fatura para você. É aquilo que o texto diz assim, é aquela lei da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Então você hoje semeia e tira vantagem, conta e canta e se regala e festeja e comemora. Levei vantagem, fiz isso. E o pobre é humilhado, desprezado, chorando, desesperado, achando que perdeu. E às vezes até ele morre sem ter essa solução da sua vida. Mas a fatura chega. Um dia o Senhor manda a conta. E você vai dizer, o que foi que eu fiz? E você vai se lembrar do profeta Amós, por exemplo. Que o texto diz que Amós pregou em várias situações do povo, dizendo assim, olha, eu digo, assim diz o Senhor, vocês estão fazendo isso, usurpando o direito dos pobres e passando a perna nos outros. E ninguém estava ouvindo isso. Aí começou a acontecer uma série de coisas ruins, inclusive terremoto. Agora você imagina, na época de Amós, terremoto. Aí ele diz assim, olha, vocês buscaram todas as formas de me desobedecer. Mas eu mandei a praga. E o gafanhoto comeu as vossas lavouras. E destruíram aquilo que vocês tinham. As riquezas foram apodrecidas, estava na agricultura, eu destruí tudo. E nem assim vocês me ouviram. Ah, então tá bom. Então eu cerrei o céu e parei de mandar chuva. E a seca tomou conta e matou o resto daquilo que vocês tinham. E vocês passaram sede de tal maneira que saíram de uma cidade para outra tarde buscar água e não encontraram. E quando encontraram, beberam e voltaram com a mesma sede. E para provar que era eu mesmo que estava fazendo isso, eu fiz chover na terra do vizinho e não chover na outra. Eu fiz chover naquela cidade e nessa aqui não fiz chover. E nem assim vocês me deram ouvido. Por todos os meios que o profeta anunciou, todas as coisas que aconteceram, eu feri a espada, eu destruí, eu acabei, eu mostrei, eu fiz vocês comerem à vontade e buscar comida em outro lugar e comer e não se saciar. Nem assim me deram ouvidos. Nem assim vocês quiseram ouvir a minha voz. Então vocês escutam aquela expressão que Amós se pronuncia lá. Prepara-te então para te encontrares com o Senhor teu Deus. Tudo que você fizer nesse contexto da vida será requerido diante de Deus a prestação de contas. Não há nada nesse mundo que você faça e saia ileso de mãos abanando. E por isso existe aqui, de certa forma, um alento para o pobre. Você pode até não ter uma casa onde morar. Você pode até não ter um carro para rodar. Você pode até dizer assim, eu fui enganado por fulano de tal. Você pode dizer assim, alguém passou por cima de mim e me pisoteou. Você pode dizer, eu fui humilhado e desprezado e aviltado de várias maneiras. Mas você pode ter certeza de uma coisa, o Deus dos exércitos, Ele é justo e Ele fará juízo sobre a terra. Não há nada que aconteça com o justo, com o pobre, que Deus não vá requerer de cada um, conforme a sua justiça e conforme a sua vontade e a sua palavra. O rico não pode se gloriar a vida inteira. Não pode bater nos peitos a vida inteira. Porque aquele que é o Senhor de todos e o soberano de todos, Ele conhece o coração de cada um. E Ele é fiel com os seus. E agora,
Eu fico imaginando aqui o que Tiago falou nesse texto. A justiça de Deus vem de uma maneira bem diferente daquilo que nós imaginamos. Vou só mencionar uma coisa, por exemplo, que é muito comum no nosso país. Os movimentos, né? Eu trabalho na Esplanada e sei o tanto de movimento que acontece naquela cidade. O grupo de pessoas e a multidão de gente que vai para lá, e que às vezes não é só pelo fato de querer reivindicar alguma coisa. Vão para destruir, para quebrar, para jogar pedra na vidraça, para tocar fogo no carro de quem não tem nada a ver com isso, para incendiar ônibus, para arrumar confusão, e para fazer greve, para dizer assim, nós temos que parar, porque não está do meu jeito, então eu vou destruir, eu vou fazer, eu vou acontecer, e faz com toda a fúria, porque eles pedem uma única coisa, eles pedem justiça, eu quero os meus direitos, e por isso nós vamos destruir tudo. Agora, quando eu olho para essa situação, eu me lembro do Tiago nessa epístola. Tiago mostra uma classe de pessoas que não foi à rua. Tiago mostra uma categoria de pessoas, de trabalhadoras, que não levantaram as suas bandeiras. Tiago apresenta uma categoria de pessoas que não jogaram pedra na esplanada, não fizeram passeata, não gritaram o nome de ninguém, não fizeram política, coisa alguma. Tiago mostra uma categoria de pessoas injustiçadas que clamaram ao Senhor dos Exércitos. Aí eu vou dizer para vocês a receita, a melhor receita de greve. A melhor forma de você ganhar os seus direitos na sociedade. O melhor meio que você tem no planeta de arrancar tudo que você foi, de certa forma, surrupiado, que foram tirados de você. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. O que o texto está dizendo aqui de Tiago é o seguinte: os trabalhadores fraudados, eles clamaram ao Senhor dos Exércitos, e Ele vem aí para fazer justiça. E o mais importante aqui, que me chamou mais atenção, é que o próprio salário chamou a atenção, o próprio salário clamou. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando que algum desses trabalhadores até morreu. Alguns desses homens que foram fraudados, eles morreram antes de ter os seus direitos. Mas os salários deles que foram roubados ainda estão clamando. E Deus vai mandar a fatura para quem pegou. Aí por isso que eu digo assim, não teve um apelo, não teve uma oportunidade. Senhor, eu sou rico e eu tenho muito dinheiro, mas eu quero resolver esse problema agora. E eu me arrependo de coração, peço que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus, choro, derramo lágrimas, faço o que o Senhor quiser. Não tem acordo. Você arrancou isso aí de maneira ilícita, devolve. Eu vou dar um exemplo disso. O Zaqueu era um homem rico. Estava lá no texto, morava na cidade de Jericó, onde Jesus passou pregando o Evangelho. Certa feita, numa dessas passagens de Jesus, ele encontrou a salvação na pessoa de Cristo. E aquilo foi para ele uma transformação de vida extraordinária. Ele viveu uma experiência tremenda. E de repente, Jesus estava dentro da sua própria casa, e ele estava tendo o privilégio de servir a Jesus. E quando a palavra de Jesus começou a confrontá-lo, ele descobriu uma coisa: eu estou devendo a meio mundo. Eu não tenho nada aqui que pertence só a mim. Eu roubei de todo mundo. Eu fraudei a muita gente. E o pior de tudo, eu tenho tanta coisa para pagar que eu não sei. Mas, Senhor, eu estou arrependido de verdade. Está certo? Está arrependido? Então me diz qual é o teor do teu arrependimento. Aí ele disse assim: eu vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais. Será que isso paga tudo? Pode ser que pague. Mas pode ser que não, porque ainda por cima eu ganhei alguma coisa, e granjeei, negociei, e progredi, e eu, de certa forma, levei algumas vantagens, ganhei status, ganhei tudo, mas para evitar que eu esqueça de mais alguma coisa, eu vou rachar no meio tudo que sobrar da minha riqueza e vou distribuir para os pobres. Só existe uma conta, só existe um meio de arrependimento para o rico que fraudou alguém: pagar a fatura. Não tem duas. Não tem outra alternativa.
Se a riqueza foi adquirida ilicitamente, Deus vai cobrar de você e vai cobrar de maneira bem justa e não haverá outra tal. Se você não pagar, dizer assim, está aqui, como fez Zaqueu, está aqui o cheque, está aqui o dinheiro, eu quero ir lá pagar para fulano. Olha, fulano, eu te roubei, está aqui o dinheiro, eu fiz isso, está aqui. Ó, governo, eu fiz isso, ó, fulano de tal, eu fiz aquilo. E você pode ter certeza que Deus vai tirar de outra forma. Ele tira da sua saúde, Ele tira do seu carro, Ele tira da casa, Ele faz qualquer coisa. Ele tem o poder de corroer, ele tem ferrugem que corrói ouro, ele tem ferrugem que corrói prata, ele tem traça que entra nos mais nobres tecidos, ele tem o poder de destruir tudo aquilo que você pensa que é estável e seguro, porque ele é o Deus justo e fiel, e ele vela pela vida daquele que é justo e que é simples. É Ele que olha para os simples. E por isso Ele está dizendo, os salários retidos também estão clamando. Os trabalhadores clamaram e Deus ouviu a oração deles. E a justiça de Deus é infalível. Por isso a fatura chega. Isso não é popular. Isso não é popular. Falar essas coisas não é popular. Mas é preciso dizer uma coisa. Ainda que você seja muito bem de situação, ainda que você seja muito bem de riquezas, ainda que você tenha juntado muita coisa, eu vou dizer uma coisa, piedade cristã, temor a Deus, responsabilidade social, fidelidade espiritual, é algo essencial para ganhar a vida eterna. Você não ganha a vida eterna com dinheiro. Um homem foi até Jesus, ele era rico. E ele disse, bom mestre, eu quero saber o que o Senhor vai me dizer, como é que eu consigo ganhar a vida eterna. E Jesus fez uma pergunta para ele, eu sou bom mesmo? Porque bom só tem um Deus, só Deus é bom. Mas você está me chamando de bom? Suponho que Jesus quisesse deixar entender uma coisa, tu acredita que eu sou Deus? Mas Jesus fez algumas indagações e disse assim, muito bem, tu conheces os mandamentos? E ele disse, sim, quais são os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Ah, Senhor, eu conheço esses mandamentos desde criança, então logo eu posso dizer aqui para vocês, Deus, Jesus está falando com um crente. Ele está falando com um membro da igreja. Ele está falando com alguém que recebeu todas as instruções. Ele não está falando com um ímpio lá fora. Ele não está falando com um político corrupto lá fora. Não, ele está falando com um crente. Ele está falando com alguém que conhece os mandamentos e está ainda se gabando. Eu sigo os mandamentos de Deus a minha vida inteira, obedecendo todos os princípios, não roubando, não furtando, não adulterando, não prostituindo, e cumprindo e honrando meu pai e a minha mãe. Mas eu quero a vida eterna. Tá bom, então vamos ver se você quer a vida eterna mesmo. Pega tudo que você tem, vende para os pobres, dá para os pobres e me segue sem nada. Aí, lá no céu, tu tem a vida eterna, eu te dou um tesouro lá no céu. E você não vai precisar, porque tudo que você tem aqui, você não vai levar para lá. É o velho ditado que eu costumo dizer que caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Você não vai levar nada. Quer a vida eterna? É uma das coisas, é a renúncia. Eu não estou dizendo, é preciso que você entenda cada contexto. Jesus não está com isso dizendo que ele tem que ser pobre para ser salvo, que ele tem que jogar tudo fora, não. Mas Jesus está confrontando uma pessoa que sabe tudo, que obedece os mandamentos, que cumpre os mandamentos, que vai para a igreja certinho, que cumpre tudo, e que está ainda num conflito, querendo a vida eterna. E Jesus diz, você quer mesmo a vida eterna? Você está disposto a renunciar a alguma coisa por mim? Você está disposto a renunciar a alguma coisa pela vida eterna? Ou você se estabeleceu nesse mundo com toda a segurança, achando que está seguro no seu patrimônio, nos seus bens, nas suas riquezas, achando que pode com isso ter tudo que os outros não podem ter? Está disposto a renunciar? Joga tudo fora e me segue. Porque para Deus, o valor não está no que você tem. Está no que você é. Porque para Deus, o importante não é o seu dinheiro. O importante é você. Ele quer você. E o mais impressionante, Ele ama você. Não importa se você é rico ou pobre,
se você é grande ou pequeno, se você tem ou não tem, se você pode ou não pode, Ele ama você do jeito que você é. Ele não está interessado no que você tem. Ele não está interessado no que você tem. Pelo contrário, é você que vai se sentir privilegiado. Eu servi a Deus. Eu servi ao meu irmão. Eu ajudei o meu próximo. Eu ajudei o reino de Deus. Eu ajudei o missionário lá fora. Eu sustento o missionário. Eu ajudo a igreja. Eu faço as coisas acontecer porque o Senhor me abençoou. E eu estou compartilhando daquilo que o Senhor me deu. Mas Deus está acima de tudo interessado na sua alma, na sua vida, na sua conversão, no progresso espiritual que você pode ter para a glória de Deus, e não naquilo que as pessoas fazem o julgamento. Hoje o cristianismo de hoje está banalizado. As pessoas valorizam e falam muito mais de dinheiro do que em tudo. Há momentos que eu fico estarrecido quando eu chego numa igreja que na hora da oferta, alguém passa 20, 30 minutos pregando, apelando e pedindo, implorando, traga a oferta. Olha, a oferta é uma coisa muito voluntária do seu coração, você faz de acordo com o que Deus tocar no seu coração, mas faça com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha, e logo eu estou dizendo o contrário, é também verdade. Deus com certeza vai rejeitar a quem deu por obrigação, a quem deu por pressão, a quem deu por medo de ser corroído e despedaçado. Não, Deus ama o voluntário, aquele que faz por amor. Quando você ajuda um amigo por amor, quando você ajuda a sua família por amor, quando você ajuda o seu próximo por amor, quando você ajuda o seu irmão por amor, isso sim é que agrada a Deus. Amar não é um cheio floreado de lindas palavras, com flores e lagos e pássaros cantando. Amar é passar uma noite ao lado de um doente terminal que vai morrer na noite seguinte ou no ano seguinte, e você faz isso a noite inteira, dia após dia, e não acha que isso é sacrifício. Isso é amar. A opressão do poder econômico é uma das piores formas de aviltamento do ser humano. O valor do homem passou a ser determinado pela quantidade de dinheiro que ele possui. Mas a igreja não pode compactar com essa mentalidade. Não é o dinheiro que torna alguém uma pessoa de valor aos olhos de Deus. E a dignidade do homem não pode ser condicionada a quanto ele tem no banco. Tampouco a igreja deve presumir que o grande valor desse mundo, que a grande riqueza desse mundo, o bem desse mundo, são riquezas materiais. Numa época como essa, em que somos tentados a pensar e a julgar o potencial de uma igreja pela magnitude do seu templo e pela receita financeira que ela tem, nós precisamos então nos lembrar de Tiago. Suas riquezas estão apodrecidas. Numa época em que nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas, nós precisamos ouvir a voz de Cristo, lá em Apocalipse, na carta 3:18 de Apocalipse. Comprem de mim ouro fino, refinado, purificado no fogo, para você se enriquecer, se você quiser. Porque às vezes pensa que é rico, mas é pobre, cego e nu. Aconselho de que façam isso. Busque a igreja, a riqueza que vem de Jesus. E não julgue as pessoas pela riqueza do mundo. Porque a maior de todas as riquezas, você tem Cristo na sua vida. O maior de todos os tesouros, você tem o Espírito de Deus habita em você. E se isso não é verdade, então eu encerro as minhas palavras de hoje convidando você, rico ou pobre, grande ou pequeno, douto ou leigo, erga a sua mão hoje e aceite a Cristo Jesus na sua vida. E tenha a maior de todas as riquezas, porque nele está escondido todos os tesouros da sabedoria divina. Tem alguém nessa noite que ainda não tem Jesus e deseja entregar a sua vida para Ele hoje? Levante a sua mão, volte para Ele, faça um pacto novo com Ele e nós vamos orar juntos.
Deus abençoe. Eu quero que a igreja fique em pé nesse momento, orando. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todos sempre, que todos digam amém. Glória a Deus.